Tudo bem, Sueli, como vai? Ai, que bom estar com você novamente. É um prazer, viu, Osimar? Maravilha, eu também. E a gente está, então, dando continuidade à nossa sequência de encontros, né? De Sim. entrevistas e essa nossa série, Os Quatro Elementos da Natureza na Astrologia e no Tarô. A gente tinha pensado Uhum. no início que eram 12 encontros e no fim já estamos dando sequência, né? A gente Muito vai bom. caminhando, como falamos a semana passada. É verdade. E já para a gente aproveitar o nosso tempo, o tema Tempo. do nosso encontro de hoje é o elemento fogo nos arcanos maiores. Para quem está chegando agora nesta gravação, nós já temos os quatro elementos da natureza na astrologia, que já foram 11 encontros, que são os elementos ar, água, fogo e terra. E também esses elementos estão presentes também no tarô, só que de uma forma diferente da astrologia, né? Uhum. Às vezes, não é porque tem um arcano que é o arquétipo daquele signo que o elemento é daquele signo. A gente já falou sobre isso num outro encontro. E o Não elemento fogo, necessariamente tem que ser análogo, né? São exato. conversas e linguagens paralelas, vamos dizer assim. Exatamente, exatamente. Porque a astrologia tem a sua ciência e o tarô tem a sua ciência, né? Então, cada um tem Uhum. aí uma Uhum. perspectiva. Mas uma coisa que é um ponto de convergência é que os elementos são os mesmos. Os quatro elementos Uhum. da natureza, né? E nós já falamos sobre o elemento ar no tarô, nos arcanos maiores, né? E falamos também já sobre o elemento água. E o elemento fogo, que nas cartas do tarô são aquelas cartas, nos arcanos menores, são aquelas cartas aqui do naipe de paus. Só que nos arcanos maiores não tem naipe, né? É de 1 ao 21, de 0 ao 21, que é do De louco até um. o mundo, que são os arcanos maiores. E são esses que a gente está falando. E o elemento fogo, assim como, né, na astrologia e em todas as ciências herméticas, diz respeito à capacidade de ação, né? Então a gente tem os signos do fogo, né? Áries, Leão e Sagitário, que são Leão, signos Sagitário. de ação, de coragem, garra, disposição, né? Vamos, Sim, vamos. sim. E no tarô é Entusiasmo, né? exato. Entusiasmo para a vida, vitalidade, energia. Exatamente. Isso vibrando na luz, porque vibrando na Sim. sombra é a mesma coisa, né? É a Uhum. tirania, é a violência, que é tudo que é um fogo em excesso. Ok, Fogo em lógico, excesso verdade. queima, né? Então a gente Sim. também tem nas cartas do tarô, né? E Uhum. nos arcanos maiores, os arcanos menores são os elementos de paus, né? Do naipe de paus. Nos arcanos Sim. maiores nós temos quatro, que é a imperatriz, a justiça, a morte e a lua. E aqui, por exemplo, a Sim. lua, né? Sempre assim, a lua, ó, é água, a lua é emoção, realmente. Mas no tarô, lua é fogo. E a gente vai entender qual é a diferença desse elemento aqui. Então já vamos falar, Sueli, vamos começar da imperatriz, né? A imperatriz é um arcano maior que, pela jornada do louco, né, começa no 0, depois o 1 é a sacerdotisa, que é o elemento água, Uhum. desculpa, um é o mago, que é o elemento ar, o 2 é a sacerdotisa, que é o elemento água, o 3 é a imperatriz, que é o elemento fogo. E por que que é o elemento fogo? Você percebe nesse desenho, nessa alegoria da carta, que ela é uma mulher e ela está grávida, Ok. Uhum. né? Interessante, né? Aqui, olha o Além símbolo do do feminino, feminino. e aí parece Vênus, né? O planeta Exato. Vênus, ela é duplamente, né, no feminino grávida ainda, né? Então ela é bastante, talvez inconsciente, né? Um feminino mais voltado, uma carta voltada mais para o inconsciente. Exatamente. E essa capacidade da criatividade de criar uma vida, porque não existe nada mais criativo, né, numa atividade física, vamos dizer assim, Uhum, do que você uhum, gestar.
E aí você pode falar, estou gestando uma vida, mas eu estou gestando ideias, eu estou colocando ação no mundo. Então, numa leitura de tarô, quando sai a carta da Imperatriz, né, claro que depende muito da pergunta, se está no positivo ou no negativo, na luz ou na sombra, mas ela traz essa ideia. Tenha garra, tenha disposição. Ou, por exemplo, eu tô para fechar um negócio com uma parceria, mas eu não conheço essa pessoa que eu vou trabalhar. Como será que vai ser? Vamos ver qual é a característica dessa pessoa que você está convidando para fazer dupla de trabalho. Aí tira a Imperatriz, se sai no positivo, pode confiar. Joga tudo de bom, que ela tudo vai de fazer. bom. Exatamente. Ela vai fazer, ela tem tudo, ela tem criatividade, ela tem ideia, ela não espera, ela faz. Agora, quando cai no positivo, é aquele fogo exagerado, né? No Então, negativo, olha, né? No negativo. no negativo, olha, talvez ela faça, ela seja muito boa, mas difícil de trabalhar em dupla, porque pode ser que ela não aceite que chegue muito perto, né? Porque o muito fogo, egocentrada, né? Muito egocentrada. Exatamente. Então, esse arcano maior, ele ajuda, né, nesse tipo de compreensão. Aí, e sabe, Alzimar, fazendo uma analogia com a astrologia, isso que você está falando, a descrição da Imperatriz como fogo e como criatividade e gerando, a gente está falando de casa 5, a casa do Sol, que é a casa do Sol, tem a ver com essa criatividade, esse brilhar, né? E criar coisas. Filhos, casa 5 tem a ver também com criatividade, que tem a ver com filhos, e ela está grávida. Exatamente. Mas olha, ela está gerando, porque a carta do Sol, propriamente dito, é o elemento que a gente vai falar num outro encontro que é o elemento Terra. Você vê que interessante? Interessante, como não tem, né? A analogia que seria, né, a quinta casa, só que o Sol mora em outro lugar aí. Mora em outro lugar que a gente vai ver no próximo encontro. Mas de qualquer forma é isso, porque aí o Sol antecipando, né? O Sol já é o filho existente, ele já está aqui não. Ela está gerando, ela está produzindo. É energia, não é um vir a ser. É um vir a ser. E para vir a ser, a gente tem que colocar a nossa energia, porque senão a coisa não acontece. Né? Bastante interessante. Um próximo, né, que tem a Imperatriz, aí depois tem o elemento terra, que é o imperador que a gente vai ver, depois o elemento ar, aí o quinto elemento. Então, água, terra, fogo e ar, quinto elemento. Água, terra, fogo. Mas vamos pular já para um outro de fogo, que é a carta da justiça. E é engraçado, eu falo assim, mas justiça, fogo? Porque justiça remete a ideias, né? A consciência. Por que a justiça mental, não é né? elemento? O ar, né? E ela tem até uma espada aqui, ou Libra, que é a balança, que é tudo menos fogo. E por que a justiça é fogo? Sim. Porque se o fogo não tiver equilibrado, ou ele não esquenta o suficiente para fazer a virada, para fazer acontecer, fazer a mudança mesmo, né? Ou ele é muito forte e queima. E o que é a ideia da justiça? É o equilíbrio. Então, eu tenho sim que ter essa capacidade, né, de fazer a transformação, mas eu também tenho que saber quando eu vou recuar. Eu estou sendo quente demais. Vamos pegar, né, essa coisa do fogo. Então, a justiça ela é do elemento fogo para avisar a gente, porque são tudo dicas do tarô para a gente. Então, por exemplo, uma carta da justiça no negativo falou assim, cuidado, será que você não está pegando forte demais? E pegando forte demais em termos, Alzimar, em termos de quando você fala em fogo, né? E o fogo tem que estar equilibrado, e existe essa balança, o que eu
Estou tentando entender. Será Sim. que tem que ser esse equilíbrio entre eu e o outro, né? Porque justiça é balança. Então você está dizendo o fogo tem que estar equilibrado, ou seja, não pode ser um eu exacerbado e não pode ser um eu Apagado. minimizado. Exato. Minimizado. Exato. Uhum, Igual quando a gente vai fazer um churrasco, né? Seja de uhum, carne ou seja vegetariano, não importa. O sim, forno, né? Se eu tenho uma carne, por exemplo, algum elemento cru, eu tenho que equilibrar o fogo para chegar aonde eu quero. sim, Então, para sim, eu sim, sim. conseguir o meu objetivo, eu tenho que equilibrar. Então, ali eu tenho aquele controle. Opa, tá quente demais, vamos apagar. Opa, tá frio demais, vamos. Então, a carta da justiça, ela nos avisa isso, né? É importante Interessante. fazer. Uhum, E outra, é decisão. Decisão não é só com uhum. a cabeça. Eu posso pensar, a gente falou sobre gêmeos, né? Lembra uma época? Pensa, Sim, pensa, sim, sim. pensa, pensa, mas não decide. E não faz. E não Não faz. Não faz. decide e não faz. Uhum. E o fogo Exatamente. aí tá para fazer. O fogo Tem é que fazer. fazer. Exatamente. Ele tem que fazer. A coisa tem que acontecer. Então a justiça está aqui para avisar. Você tem que ter fogo, tem que ter ação, mas olha, com equilíbrio. Né? Com Uhum, equilíbrio. Por uhum. isso que é muito importante, tem gente que manda assim, mensagens aqui pra gente, fala assim, ai, eu pensei, eu tirei uma carta para ver sobre esse relacionamento, saiu tal coisa, o que significa? Depende. Né? Depende, não Uhum. é assim, a carta ela não significa nada por ela própria. Ela está Ela é dentro de um simbólica, né? Ela contexto, é muito, exato. muito simbólica em relação a esse contexto. Exatamente. Outra carta do elemento fogo, que é também do arcano maior, a carta da morte. Né? E aqui a gente não está Uhum. falando de morte física, né? Não necessariamente, mas é fim de um ciclo e início de outro. Lembra que eu falei da alegoria do churrasco antes? Né? De Sim. você colocar o fogo. Só que o que acontece? Chega uma hora que acabou. Aí, Uhum. aquela brasa, ela vai virar cinza. Sim. E Uhum. aqui é a ideia, é o fogo que se apaga. É o fogo que para aquele objetivo não existe mais. Então é a morte, né? Fim de um ciclo, início de outro. Por isso que ela é do elemento fogo, porque ela representa aquele fogo que já serviu para alguma coisa, agora não serve Uhum. mais. Então, por Uhum. exemplo, puxa, então para que ter apego? Já não serve mais. É inação, de alguma forma, já que essa ação já foi feita, é um tempo de não ação para começo de um novo ciclo? É o fim de um ciclo para início de outro. Isso, Porque uma não isso. ação é você manter na inércia para continuar depois. Existem outras cartas que mantêm. Essa não é fim Uhum. de um ciclo e início de outro. Por E já é exemplo, transformação, já exato. transformando. Outra coisa. É outro, porque não Uhum. adianta. Aquele carvão, quando ele virou brasa e quando ele virou cinza, não adianta mais recuperar. Ele não Não serve adianta pôr mais. fogo. Não, Não não adianta. adianta pôr fogo. Ele pode servir para outras coisas. Ele pode servir para colocar na terra, né? Para virar Fertilizante. fertilizante. Ele pode ter uma outra serventia, mas não para aquilo que ele já serviu. Então vamos Tá. imaginar assim uma pessoa, ai, eu fui demitida, não, meu chefe está chegando, vai mudar o chefe e parece que vai mudar tudo. Será que eu fico no cargo? Aí sai a morte e fala, talvez não. Ai, Uhum. mas Porque será? acabou um ciclo. Acabou o Acabou ciclo. o ciclo. Aí a gente tira outras cartas, lógico, tá, mas e aí? Daqui para. Porque acabou o ciclo, mas não acabou a vida. Mas será que eu Uhum, vou para uhum. outro? Opa, vamos ver. Existe a possibilidade? Existe. Ou se é, por exemplo, logo depois de uma torre, não Ou vai. seja, sempre a Prepare-se. referência, né? Sempre a referência, a conversa entre essas experiências, vamos dizer assim, né? Essas energias, Exatamente. né?
Por isso da importância dessa leitura dialogada, né? Pelo menos que eu gosto de fazer. Eu gosto da leitura. Solta as cartas, grava e me manda o áudio. Eu, por exemplo, já não gosto muito, porque é isso, né? Essa coisa do diálogo. E seguindo, né? Deu para entender, né? Por que a morte é o elemento fogo, né? Sim, Porque interessante. assim, virou cinza, mas não é nem brasa mais. Porque a brasa, se você cutucar, né? Colocar um pouquinho mais de carvão, ela reacende, mas a carta da morte é cinza, não é brasa. E você sabe o seguinte, o elemento fogo, da sua natureza, ele tem uma duração. Existe é que nem um foguete, ele vai, mas tem uma hora que ele acaba, ele apaga, entendeu? Então seria isso, seria, eu acho que essa analogia, ou seja, o entusiasmo ou a própria vitalidade, tem uma hora que cansa, acaba, né? A vitalidade da imperatriz, que, né, ela tem a capacidade de criar a vida, por exemplo, dar vida a pessoas, a coisas ou a ideias. Aí a justiça vem e fala, opa, cuidado com o andor que o santo é de barro, né? Vamos, equilibra. Aí a morte vem e fala assim, não acha que é pro resto da vida não, porque as coisas têm começo, meio, fim. Vamos aprender. E se você está falando, Alzimar, você está falando que existe o começo e a potencialidade de uma vida na imperatriz. E dizendo o seguinte, tudo que começa, tudo que nasce, em algum momento também fenece. E aí chega o ensinamento do tarô, dessa busca desse elemento fogo, que é a lua. A lua é o útero de novo. Que ensina o quê? Que é possível, mesmo terminando alguma coisa, gestar outras coisas. É preciso só o quê? Paciência. Entender os ciclos da vida. Porque o útero, pensa, é onde está gerando, é aquilo que a gente falou. Né? Lá dentro do útero, ele está cheio de água, mas o útero, se não tem a centelha divina, porque o elemento fogo também é centelha de vida, aquela água não vira nada. Que é a vida, que mantém a vida. Que mantém a vida. E aí, de novo, aí nasce, se equilibra, morre, se transforma, nasce, equilibra, e é a grande beleza, né? Desse ciclo do fogo, desse ciclo da energia vital e a energia espiritual também. Muito interessante. E se você for ver, a Lua também é feita de 4 fases, né? Que fazem um ciclo. Começa numa Lua nova e termina numa Lua minguante, que é o mesmo simbolismo de tudo que nós estamos falando com relação ao próprio fogo. Exatamente. E vamos trazer aqui para a matéria, né? A lua está no céu, mas que horas que ela se esconde? Quando vem à noite, o sol. Né? Isso, à noite, né? O dia, ela dá a licença ao sol, e vice-versa. Essa conversa de consciente e inconsciente também, luz e sombra. Exatamente. Então, isso aqui são alguns pitacos, assim, coisa muito, né? Mas para a gente entender um pouquinho do elemento fogo aqui nos arcanos maiores. Muito interessante, então, Alzimar. Vamos parar por aqui. No próximo encontro a gente fala sobre o elemento terra nos arcanos maiores? Claro que estou muito interessada. Muito obrigada, então. Então a gente volta na semana que vem. Um beijo grande. Até lá. Beijo, tchau. Até lá.